Guaíba Revista. Variedade, cultura e entretenimento nas tardes da Rádio Guaíba. Apresentação: Ana Carolina Aguiar. Olá, muito boa tarde. Está começando, isso mesmo, minha gente, mais uma edição do Guaíba Revista. Nesse dia 3 de outubro, a gente que já ontem iniciou a nossa série de programação especial aqui do Guaíba Revista nas suas companhias à tarde. A gente falou sobre Outubro Rosa, esse mês tão importante para a saúde feminina, e hoje a temática do programa será cinema, e cinemas em lugares inusitados. Isso mesmo, se você ficou curioso, fique conosco, daqui a pouquinho eu vou contar mais sobre esse projeto incrível que junta história com entretenimento. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este tema aqui no Guaíba Revista deste dia 3, quinta-feira. A apresentação é minha, Ana Carolina Aguiar, e você nos acompanha pelo FM 101.3 guaíba.com.br e também através dos seus aplicativos. A produção do programa de hoje é de Carlos Eduardo Torres e também José Carlos Roque. A mesa de áudio de Davidson Rosa e a central de Guilherme Silveira. Já na gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti. Você nos acompanha também lá no Facebook, facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Vai lá e deixe seu like e acompanhe a programação. E também lá no Guaíba Esporte no YouTube você acompanha a nossa programação esportiva, e na área do jornalismo, Rádio Guaíba Oficial também. Você nos encontra por lá e tem acesso a toda a nossa vasta programação. No WhatsApp 51993887532 você manda a sua mensagem que a gente vai tentar ler aqui durante a programação. Você é convidado também a passar informações do que acontece na sua cidade, na sua região. Tem alguma dúvida em relação às eleições, o que vai acontecer no domingo também é um canal para você tirar as dúvidas, porque daqui a pouquinho a gente tem o Redação Guaíba, que já está aquecendo os motores para essa grande cobertura que faremos. E claro, você sempre fica bem informado e a Guaíba conecta o teu mundo, não esquece disso. Mas a gente já dá o start em grande estilo aqui no programa, chamando para nossa sala virtual, que você nos acompanha lá no facebook.com/Rádio Guaíba Oficial, o Darius Pitt, eu não sei se é Pitt ou Pipe, como ele vai daqui a pouquinho esclarecer pra gente, e a Manuela Fetter, que são criadores de um projeto incrível, a Mostra de Cinema das Missões, gente. Incrível, porque num lugar histórico, num campo arqueológico, você pode desfrutar de um bom cinema. É isso mesmo, gente. Sejam muito bem-vindos. Obrigado já de maneira antecipada por estar conversando aqui conosco, porque eu já estou apaixonada e convidei vocês com antecedência para participar do programa, porque ir para as missões não é uma tarefa fácil. Demanda muito planejamento, né, gente? E é um evento imperdível. É única essa experiência, é isso? Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, tudo bem, Ana? Boa tarde, Ana, obrigada. Sim, é um momento muito inusitado mesmo, né? Eu acho que esse é um dos principais motivos que eu e o Darius, a gente começou esse movimento, levar as pessoas para as missões, para além daquela viagem que a gente faz tradicionalmente com 12 anos na escola, né? Todo mundo nos comentava isso. Ah, sim, eu fui com a escola. E depois da escola, né? A experiência é completamente diferente, ainda mais presenciando cine. Exatamente. Você falou do meu nome aí, mas é complicado mesmo. Darius Pipe mesmo. Pipe, show, incrível, bacana. Mas acho que a Manu já trouxe ali um bom ponto. Acho que tu meio que falou sobre levar as pessoas até as missões, né? Eu sou de lá, sou de Santo Ângelo, cresci em Santo Ângelo de São Miguel, minha família toda é de lá. E a gente, desde criança, desde que eu morei em Porto Alegre, hoje em dia moro em São Paulo, mas sempre comento com as pessoas das missões, falo de onde eu vim, da história, etc. Muita gente não conhece, muita gente tem essa lembrança do passado da escola e não é algo que está, acho que, assim, no roteiro das pessoas de hoje em dia. Então, esse projeto surgiu justamente com essa ideia de transformar as missões nessa visão contemporânea de entretenimento e cultura, não ligada sempre àquele passado, aquela visão tipo de eu faço esse roteiro na escola, é uma coisa de gente velha, é uma coisa que está nos livros de história. E sim, está na rota contemporânea, uma experiência que podemos ter hoje em dia com um visual completamente diferente.
E é incrível, né, a gente poder unir esses dois universos, porque cria também a intenção das pessoas visitarem, porque obviamente o evento acontece à noite, né, por óbvio, para a tela funcionar, para você também ter a visão das estrelas, mas antes o pessoal tem que chegar, pode visitar, fazer esse passeio histórico, então cria esse atrativo diferente, mas para quem nunca visitou, também é uma oportunidade única de conhecer a região, que é incrível, né, tanto na gastronomia, como na parte também da questão arqueológica, da história do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Então a gente une todos esses universos culturais num fim de semana que pode ser extraordinário, é isso? É bem isso, Ana. Na verdade, eu acho que assim, a nossa proposta enquanto mostra, né, ela vai costurando exatamente essa experiência. A ideia é ir para lá, como o Darius trouxe, com essa nova visão, com mais consciência sobre o que significa um patrimônio histórico, e com isso a gente tem o apoio do IPHAN, né? Ele está conosco em parceria, a gente faz com o IPHAN dentro do sítio arqueológico, tudo é monitorado por eles, e em parceria com eles, né? Então a gente já tem essa dimensão da consciência, e depois tem toda a outra dimensão do passeio, né? De como entender aquele espaço enquanto um espaço de convivência multiétnica. A gente tem toda a herança ancestral e indígena ali, presente, evidente e urgente também, né, de se olhar e reparar isso. Por outro lado, a gente tem toda a colonização e a história do nosso estado do Rio Grande do Sul, e o que se criou nesse in-between, até como um espaço de fronteira mesmo, e esse compartilhamento que a gente tem das missões com a Argentina e Paraguai. Então, a ideia desse turismo, né, chega até o cinema. Depois dessa camada de consciência e de situação histórica, a gente traz ainda o cine, que acaba fechando, então, as noites da mostra de cinema, né, dentro da catedral, e aí sim trazendo luz a assuntos que a gente entende, eu como responsável da curadoria também já posso entrar nesse assunto, a gente entende que são assuntos que conversam com toda essa atmosfera que a pessoa vai convivendo, vai recebendo e vai tendo como ambiente, assim, até ela chegar até o filme. Então, quando ela chega no filme, quando ela se depara com o filme dentro da catedral, aí esses assuntos eles já vão para outros lugares, assim, né? A reação aos filmes estão muito mais intensificadas, né? Isso, eu só iria encaixar e complementar o que a Manu falou, que tu trouxe também, Ana, sobre essa parte do turismo e de ressignificar a ida até lá. A gente tem uma parceria com o Hotel Tenondé, que é o principal hotel da cidade, e toda a programação paralela acontece lá. Então, toda a programação paralela acontece dentro de um hotel, que é justamente para todo mundo que vem de longe, que quer se hospedar lá, já se acaba se hospedando no hotel, apesar de ter algumas outras opções na região, participa automaticamente das palestras, dos debates, de sessões especiais que a gente faz. Dentro do hotel a gente vai ter algumas novidades esse ano, mas a coroa da experiência é no sítio à noite, mas a gente tem durante o dia, além da programação no hotel, essas possibilidades de visitas no sítio e conhecer vários pontos que existem na cidade para conhecer, e também a gente mantém o som e luz, né? Sabe, eu não sei se tu sabe, mas existe o espetáculo Som e Luz que acontece todas as noites nas ruínas, que conta a história do que aconteceu em São Miguel, mas a gente mantém, mesmo com o cinema, o Som e Luz, essa programação fixa da cidade acontece logo depois do cinema. Então, a gente tem a nossa sessão que acontece, e logo depois as pessoas, quem quer ver o Som e Luz, se redireciona para a plateia do Som e Luz, e a gente encaixa ainda toda a programação da cidade dentro da programação que a gente oferece da mostra de cinema. E é uma expectativa muito grande, né, para a realização do evento. Eu acredito que são muitos preparativos, como vocês bem falam, né, porque não é só uma imersão no local, mas também nas temáticas. Como é que funciona, né, para casar esse ambiente, casar os assuntos, porque é um espaço também para reflexão, como vocês mesmo falaram, né, intensificar essa reflexão, intensificar esse momento, porque não é sempre que a gente vai repetir, eu digo, ou pode ser uma experiência única para quem, né, curte cinema e viver, experienciar e se maravilhar com todo esse conjunto, porque não é uma sala de cinema, né? A gente tá quase ao ar livre acompanhando essa mega tela nesse lugar incrível. Ao ar livre, com as
corujas brancas sobrevoando a mostra, assim, além das estrelas a gente tem a presença das corujas. É realmente muito mágico, Ana. E aqui eu tomo a liberdade, então, para comentar também com vocês um pouquinho sobre essa costura dos assuntos, das temáticas, porque, querendo ou não, quando a gente identifica, assim, né, quando a gente começou a pensar nessa mostra, a gente buscou identificar algumas características dessa região que são únicas e inerentes a ela, né? Então, uma eu já mencionei, que é esse ambiente de convivência multiétnica. A gente percebeu também que é um ambiente onde se trata e se evidencia tudo que é natividade, né? Então, tudo que é atividade nativa, atividade cultural, ancestral, e toda a nossa relação com isso ao longo da nossa história. E, por outro lado, a gente também percebeu que era um bom espaço para comentar sobre as mudanças climáticas, sobre sustentabilidade, sobre energias renováveis. Afinal, é um território que hoje existe essa convivência, né, entre a cultura e a agricultura, né? Inclusive a mostra ela representa um pouco disso, né? A gente tem o apoio assim da agricultura e também está trazendo esse equilíbrio com o que com as leis de incentivo à cultura, por exemplo, como a mostra é incentivada, né? Além de tudo isso, então, a gente definiu como três pilares principais. Todos os anos a mostra vai tentar pincelar esses assuntos, né? E aí a gente adiciona a camada de buscar curtas-metragens do mundo inteiro. Então aí vem outra diversificação. Nesse ano, por exemplo, a gente vai ter 10 curtas que estão na programação central lá dentro da catedral, né? Então sexta e sábado, de 10 lugares diferentes do mundo também, inclusive do Brasil. Depois a gente tem 3 longas aí de realizadores gaúchos, que a gente quer trazer também, evidenciar tudo que tem a ver com o cinema nosso regional e estadual. E depois a gente ainda tem umas 5 curtas de 5 diferentes países também, variados, né? Que vão estar passando numa sala secreta de videoarte, um cine de videoarte paralelo, ongoing, assim, looping durante todo o tempo da mostra. Então, é bastante filme, né? Se a gente fizer as contas aí, são mais de 15, 17, 18 filmes ao todo na mostra. E a ideia é que cada um consiga não só ir ao núcleo desses assuntos, mas que junto no overview a gente consiga ter uma certa esperança, assim, né? Ou nos traga e traça insights, assim, de como a gente pode prosperar, levando em consideração esses 3 pilares que a região representa, né? Então, é um trabalho bem difícil de articulação de conteúdo. Eu diria que é praticamente compor uma música clássica, assim, e nós estamos ali tentando brincar de Mozart, sabe? Mas é bem interessante em termos tutoriais, assim, e bem rico, bem diverso. E o mais importante, claro, vocês vão retornar mais perto da mostra pra gente tratar também desse assunto. É só pra gente dar um spoiler, porque a gente vai ter um evento, né, no Instituto Ling, que também vai divulgar mais informações. Já façam os convites. Quem quiser já garantir os seus ingressos, a gente sabe o quanto é concorrido essa experiência. Então, o pessoal, com antecedência, a gente tá falando de um evento que vai acontecer no mês que vem, né, dia 14 e 15, se eu não me engano, né, serão as datas, o final de semana. 15 e 16, perdão. Então, disponibilizadas, mas só que o pessoal já, então, com antecedência, buscar hospedagem, já pensando em acomodação, como ser incrível essa experiência, o pessoal já se planeja, já coloca na agenda. Mas antes tem esse evento que o pessoal também pode participar. Contem um pouco mais, assim, de como vai ser essa experiência. Sim, a gente esse ano estendeu, né? A gente ampliou, assim, a mostra, antecipou um pouquinho para poder desfrutar também um pouco dela na capital e fazer essa ponte Porto Alegre e Missões. A gente percebeu ano passado que é legal, assim, convidar as pessoas do nosso círculo aqui de Porto Alegre, enfim, dos eventos que a gente já estava performando antes da mostra, e levá-los até as missões, literalmente. Então a gente fechou essa parceria magnífica com o Ling, que há anos já apoia, assim, as iniciativas de ambos nós dois. E aí lá no Instituto Ling a gente resolveu então colocar o que a gente não consegue colocar lá na catedral, né? Na catedral a gente optou por deixar a mostra focada em curtas-metragens. Então, para trazer longas à mostra também, a gente estendeu e fez essa ponte com o Ling, e definimos então 2 dias de programação no Ling, de mais ou menos um aquece, assim, para as missões, exibindo então dois longas gaúchos,
que também contemplam todos esses elementos que eu mencionei anteriormente. Então, o primeiro se chama 30 Povos e é do nosso renomado e célebre Zeca Brito, que faz parte de vários movimentos de cinema, assim, representando o nosso estado, mas também em termos autorais, assim, sempre com uma carreira muito profícua. E esse filme, que se chama 30 Povos, ele passa pelos povos missioneiros e traz assim toda essa costura também regional, né, de o que significa. Então, tanto a história do passado missioneiro quanto hoje em dia, como isso se desdobra, é um documentário longa-metragem. Nessa ocasião a gente vai ter o Zeca lá que legal, que incrível. E ainda convidamos também o professor Charles Monteiro, da PUC, para trabalhar conosco esses assuntos de etnicidade, diversidade cultural no nosso estado. Ele que é um pesquisador assim, da história estadual e gaúcha, porto-alegrense assim, também. Então a gente fez essa dobradinha, esse par de Zeca e Charles. E aí depois, no dia 22, a gente vai receber o Portunhol também, da nossa estimada diretora gaúcha Thaís Fernandes, que é um filme que fala sobre as regiões de fronteira do nosso país no geral, mas com certeza, né, evidentemente passa pelas missões e passa por tudo que é fronteira com a América hispanohablante, e é focado nesse in-between nesse blend, né, das nossas nacionalidades, assim, como o portunhol ou as regiões de fronteira, elas acabam diluindo as fronteiras e as barreiras entre nós e nos coloca todos numa mesma cultura, né, numa mesma situação cultural. E aí, para esse filme, a gente convidou o professor Ricardo Barberena, também do Instituto PUC Cultura, porque ele tem ele é o diretor do curso de literatura e ele estuda essa questão da linguagem mesmo, do português, do espanhol. Então a gente vai passar por esse lado na discussão lá no Ling também. E fica então um convite para todo mundo, né, participar desse evento, né, pessoal? Isso, confirma as datas pra gente, né? A gente vai tentar criar a atmosfera. A gente vai tentar criar o possível nas limitações do Ling, assim, no espaço do Ling, a atmosfera que a gente quer representar lá no dia da mostra. Então a gente vai criar esse espaço que seja um convite, né? É um gostinho do que está por vir para o público de Porto Alegre, que às vezes nem sempre consegue ir até lá, mas já conhece, já entende como é que a gente constrói essa experiência, né? Que eu acho que toda a mostra, principalmente além de toda a curadoria, que é muito interessante, tem toda uma costura entre todos os curtas-metragens, eu acho que a experiência que a gente constrói lá dentro é uma coisa muito única, acho que é muito difícil de descrever, assim. No passado a gente teve a nossa primeira edição, mas todas as pessoas que experienciaram tiveram feedbacks maravilhosos. Nós estávamos surpresos com a experiência que estávamos tendo lá, trabalhando, né? Porque pra gente foi novidade, nunca tinha acontecido um cinema lá dentro, nas circunstâncias que nós criamos. Então, acho que nós estávamos tão surpresos quanto o público do que a gente estava vendo lá. Então, essas exibições no Ling são não um teste, mas é um gostinho do que está por vir, mas a gente vai tentar trazer a atmosfera que a gente constrói nas missões. Com certeza vai ser um sucesso e eu já agradeço vocês por terem participado aqui comigo, mas retornam aí dias antes do evento do Instituto Ling pra gente também trazer, né, os convidados, tratar mais desse tema que é tão importante, que não é só cinema, não é só produção de cultura, mas também do que forma, né, o Rio Grande do Sul, essas peculiaridades da região da fronteira. Eu sou apaixonada, parabéns pela iniciativa, e quem quiser saber mais, né, lá nas redes sociais também, Mostra de Cinema das Missões no Instagram, você tem todas as informações, inclusive links, onde consegue convite, como é que vai funcionar, todos os detalhes por lá. Então, Manuela e Darius, muito obrigada, e conto com vocês mais perto do evento para trazerem mais detalhes e spoilers deste que vai ser um dos eventos mais legais, assim, acho que a gente vai tratar pelo menos neste mês, e um dos melhores que teremos no próximo mês. Parabéns pela iniciativa, e a gente ainda se encontra aqui no Guaíba Revista. Com certeza, obrigado. Obrigada, só chamar que a gente vem. Então, se você quiser saber mais, Mostra de Cinema das Missões, lá todas as informações, datas, tudo você encontra por lá, os links necessários. A gente vai para um rápido intervalo, ou a gente tem o trânsito? Antes temos o trânsito, o Rock lá que está, coitado, ainda bem que ele já é careca, porque senão ia perder os cabelos comigo, viu, Rock?
Eu que atraso tudo por aqui. A Ana vai chegar com o trânsito aqui, a minha xará, trazendo as informações mais atualizadas do trânsito e na sequência break. É isso, Rock? É isso, Rock. O que eu não faço sorrindo, né? Que ele não tem que fazer chorando lá, negociar lá com o Tom Zekir, que depois vem na sequência, mas a gente vai ajeitando, a gente tá de casa nova, viu, gente? A gente vai dar um jeitinho. Vamos pro trânsito e na sequência break. A gente volta rapidinho, gente. Bom, gente, estamos de volta. O nosso segundo bloco aqui do Guaíba Revista, nesse segundo dia, né, aqui no programa, a gente recebendo, eu posso dizer que ele é um conhecido da casa, porque ele sempre está aqui divulgando os melhores projetos de cultura, já veio aqui com Noite dos Museus, já veio com projetos de livros, mas hoje o assunto vai ser cinema, que ele também adora. Roger Lerina, muito obrigado pela tua participação aqui, espero que a gente tenha mais uma super entrevista e também espero te encontrar nos tours de terror que a gente também começa a ter nesse Halloween. A gente já tem algumas atividades aí misteriosas na cidade. Sei também que tu curte muito essa época, mas hoje a gente vai falar de cinema, é isso? É isso, vamos falar de cinema. É uma alegria estar aqui novamente, Ana, conversando contigo sobre cinema, sobre cultura, e realmente foi boa essa tua lembrança dessas caminhadas que tem em Porto Alegre, temáticas, tem esses trajetos que recontam algumas histórias e também algumas lendas urbanas com um lado mais de terror da cidade, mas é uma forma interessante da gente se apropriar e conhecer um pouco mais de Porto Alegre do ponto de vista, né, das mitologias urbanas, né? Vamos nos encontrar nessas caminhadas, sem dúvida. Com toda certeza. Ele que já nos encontramos em uma oportunidade lá com o pessoal do Viva Mais Poa, que conta essas histórias, né, de um jeito gráfico, de um jeito aí teatral, muito bonito, e pra gente descobrir a nossa cidade, que tem muita coisa misteriosa, e eles também têm vários passeios históricos. Fica o convite pro pessoal conhecer a página deles lá no Instagram e quem sabe aí andar por Porto Alegre pelas madrugadas aí para conhecer mais a cidade. Mas hoje o projeto é outro, e um projeto polêmico esse, hein, Roger? Porque adaptações de livros para o cinema sempre é uma polêmica. Exatamente. Sempre é uma discussão das pessoas ficam debatendo se o livro é melhor do que o filme que foi adaptado, ou por outra, gostam mais do filme e não se identificam tanto com o livro. E a ideia desse nosso projeto, que eu divido a curadoria e a ideia mesma dele com o escritor e tradutor Pedro Gonzaga, é levar para a discussão lá no Instituto Ling, que é o espaço que acolheu esse nosso projeto, é levar para lá e discutir com as pessoas a respeito de livros e filmes que ambos são, pelo menos no nosso julgamento, bons, de qualidade, porque a gente tenta superar essa dicotomia que a gente estava falando aqui, né? Um livro é melhor ou o filme é melhor, etc. Até podemos estar aberto para essa discussão, mas a gente tem ideia, a gente diz o seguinte: a vida é muito curta para a gente ficar escolhendo coisa que não é tão boa assim. Então a gente pega livro bom e filme bom. Então a gente já está nessa nossa terceira temporada desse projeto lá no Ling. Estamos encerrando o ano de 2024 na próxima terça-feira, então, a partir das 19h30 lá no Instituto Ling, encontro que é aberto à participação do público, e nós vamos debater, Ana, o livro O Amante, um romance escrito pela autora francesa Marguerite Duras, publicado em 1984, que foi levado às telas também por um francês. Um pouco depois, 1992, o diretor Jean-Jacques Hano, um filme também homônimo. Ambos, no nosso julgamento, são obras interessantes, mas elas são bem distintas. E é esse o nosso mote. Nós vamos conversar com a participação do público a respeito das semelhanças e das diferenças dessas duas narrativas, dessas duas obras artísticas. A gente passa alguns trechos do filme que é para suscitar essa conversa com a plateia. Mas eu digo, não pode dar uma desperto e só ver o filme e ir lá discutir, não, né? Obrigatório que se leia o livro para fazer justamente essas comparações, porque eu digo, um autor tem 200 e poucas páginas para contar a sua narrativa, e um filme a gente sabe que é bem menor, assim, exato, né? Esse é costuma ser um dos principais desafios para quem faz uma adaptação cinematográfica, é essa questão da extensão da narrativa, que
em geral, ela tem que ser condensada de alguma maneira para quando chega à tela. Foi o caso, por exemplo, da edição anterior do Adaptação. Nós falamos de Zona de Interesse, filme que ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor produção internacional deste ano, e que é uma adaptação de um romance com mais de 400 páginas, escrito pelo autor inglês Martin Amis, e que conta a história do comandante do campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, um comandante nazista, e a sua família, que moravam numa espécie de paraíso ao lado do campo de extermínio. E eles tinham uma casa com jardim, etc., e eles viviam alheios dentro do possível ao que estava acontecendo ao lado. Bom, o filme tem que fazer opções artísticas, narrativas, para poder contar essa história. Então, o filme Zona de Interesse e o livro Zona de Interesse, eles são muito distintos entre si. Não é muito o caso do Amante, porque o Amante, Ana, o romance da Marguerite Duras, tem menos de 100 páginas. É um romance ligeiro, quase uma novela. E o filme tem cerca de 2 horas. Ele consegue dar conta com muita facilidade do ponto de vista narrativo, porque o próprio romance da Marguerite Duras, ele é mais reflexivo, ele mais dá conta das questões e sentimentos internos da personagem, uma jovem adolescente francesa de 15 anos, quase 16, na Indochina francesa, né, que é atualmente o Vietnã, lá no final dos anos 20, começo dos anos 30, que tem um romance, um caso amoroso com um milionário chinês que vivia lá. Ela vem de uma família muito depauperada, com sérias questões de sustentação mesmo, né, de dinheiro, e o chinês pelo qual ela se apaixona e tem um romance durante algum tempo, é muito rico, é muito afluente. Então tem essas questões de diferenças e proximidades entre esses personagens. E bem, o romance, a escrita da Marguerite Duras se concentra muito no que essa personagem está passando, que na verdade é inspirado na própria experiência, né, da autora, que nasceu lá na Indochina e passou a infância e a adolescência lá. Diferentemente do filme, que aborda essas questões, sem dúvida, mas ele dá mais visibilidade a esse entorno, né? Esse ambiente do né, Sudeste Asiático colonizado por europeus, essa questão dessa convivência entre as populações nativas e os estrangeiros colonizadores brancos europeus, tudo misturado nesse momento bastante conturbado também do ponto de vista histórico, né, final dos anos 20, começo dos anos 30, e também o que para nossos olhos ocidentais é um pouco exótico, o ambiente mesmo, as paisagens. E que é algo que o filme pode valorizar por ter o recurso da imagem. Sem dúvida. Porque muitas vezes as descrições das paisagens, né, claro, literatura é muito delicada, é um assunto muito pessoal, mas ficar páginas e páginas escrevendo as paisagens, né, a gente nunca vai chegar aos pés do que é o natural, e fica de certa forma enfadonho para quem está e os personagens e a dinâmica. Então são liberdades diferentes e recursos completamente opostos. Perfeito. Que a gente tem que valorizar, porque às vezes o que eu me questiono é porque a pessoa, porque não era como eu imaginei o personagem. Exato. Mas na literatura cada um tem um personagem na sua cabeça, jamais teremos, né? Claro. Essas pessoas idealizadas por nós nem existem, não é mesmo? Exatamente. É uma projeção que cada leitor faz. Eventualmente, às vezes acontece, as pessoas dizem, nossa, era exatamente esse ator ou o rosto dessa mulher, ou esse ambiente que eu imaginava quando eu li e que foi levado à tela. Mas isso é uma loteria, para outra pessoa pode não completamente ser... diferente. Exatamente, não ser a mesma coisa. E o filme O Amante ainda tira partido da visualidade que é própria do cinema e explora muito, Ana, a questão desse relacionamento que no livro é colocado mesmo como sendo
uma ligação muito forte entre os personagens, que eles até às vezes não conseguem entender muito como eles se conectam, esses dois personagens vindos de universos tão diferentes. Há uma diferença etária também entre eles. Ela, como eu disse, tem 15 anos e meio, ele tem 12 anos mais do que ela, que faz muita diferença nessa época da vida, né? E uns backgrounds e situações sociais e raciais distintas. Pois bem, eles acabam tendo uma conexão muito forte também do ponto de vista sexual. Isso é dito no livro, isso está lá na narrativa. Mas no filme a gente visualiza isso muito mais. O diretor tira partido dessas descrições mais sugeridas mesmo do que escritas pela Marguerite Duras e encena um ambiente e uma relação bastante sensual, sensorial entre esses personagens e que tem a ver também, que se relacionam, que acaba ecoando e sendo influenciado pelo entorno. Como eu disse, para nós um pouco mais exótico, aquele clima mais tropical, uma mistura de culturas, porque tem a cultura do Sudeste Asiático, vietnamita ali, da Indochina da época, com os chineses, que também era uma população muito forte naquela região, os europeus, as cores, os cheiros. A gente não sente o cheiro no cinema, mas a gente emula pela tela. A gente sente também, a gente se permite, né, viver aquela experiência. Os sons. Então, assim, é um filme muito, muito sensorial, que, como eu disse, ele faz jus ao que é sugerido na literatura, mas que com a visualidade, com as imagens que ele muito, muito bem coloca. Inclusive, o filme recebeu uma indicação ao Oscar de fotografia. A fotografia é muito bonita de O Amante. Então, ele acaba levando o público, né, quem assiste ao filme, a aprofundar outro tipo de sensação e de referências que no livro é mais sugerido. O livro tem mais reflexões da personagem, que tem menos isso no filme. São as diferenças e as proximidades entre as duas linguagens que a gente leva para a discussão. E o que eu acho extraordinário é que os fãs... Eu sou apaixonada por uma série de livros que foram transformados em filmes. Sou fã de filmes que eu não gosto tanto dos livros, mas sou apaixonada pelos filmes. Sim. Então, nessa contextualização, é muito engraçado quando a gente pensa que o leitor ele tem uma expectativa muito alta que muitas vezes nem o autor da obra tenha ao passar os direitos ao diretor, a um estúdio, que fala, olha, é inspirado na minha... Mas não é a minha obra. Tanto Exatamente. que até recentemente a Netflix fez várias adaptações, né, numa expectativa, inclusive os livros da Julia Quinn, né, dos Bridgerton, né, que é uma febre, sensação mundial, mas tem muitas alterações na história original. E eu, como fã, eu entendo. Eu tenho que gostar dos livros e da série, entendendo que eles são, de famílias distintas. Eles estão sobre o mesmo guarda-chuva, mas essa expectativa da história ser igual, dos personagens viverem aquelas mesmas situações, não se repete nas telas e tá tudo bem, né, Roger? Exatamente, mas isso, e ao mesmo tempo, eu entendo essa expectativa que, no final das contas, em maior ou menor grau, é de todos nós ao lermos um livro e vamos ver um filme posteriormente. Alguma coisa, por mais que a gente tenha uma consciência de que estamos tratando de obras distintas e de que tem que haver uma diferenciação, uma liberdade mesmo nessa transcrição, a gente alimenta algumas expectativas, isso é inescapável. Mas o que eu e o Pedro Gonzaga sempre gostamos de sublinhar nos nossos encontros, na adaptação, Ana, é que as pessoas têm que ter muito em mente exatamente isso que tu estavas falando agora. São duas obras distintas e, muitas vezes, algo que o senso comum costuma acreditar, que uma boa adaptação literária para o cinema, ela tem que ser fiel ao livro, tem que ser o mais fiel possível. Isso nem sempre é verdade. Às vezes sim. Às vezes um filme, e nós já tivemos entre os títulos debatidos nesse projeto, alguns filmes que eram adaptações muito fiéis
do que era o livro, como se estivessem tendo o livro como uma espécie de roteiro cinematográfico. Inclusive algumas obras com textos idênticos, né? Os diálogos, porque existe aquela ânsia, né, de diálogos clássicos. Exato. Os filmes da Jane Austen, né, Emma, Orgulho e Preconceito, eles têm frases, né, que viraram históricas não só pelos livros, mas pelas telas também. Sim, que os diretores, roteiristas, tentaram ser o mais fiéis possíveis a esse original. Esse é um caminho, mas é apenas um caminho. Às vezes, o caminho mais interessante, dependendo da complexidade da obra e da abordagem mesmo que esse cineasta queira dar, de ter uma contribuição própria, original, para esse trabalho que é de um outro, que tem uma outra matriz, mas ele quer acrescentar algo de próprio, de criativo, às vezes é ser muito infiel, do ponto de vista pelo menos mais aparente, mais exterior ao que é o texto. E às vezes esse contorno que se dá, se você, claro, consegue de alguma maneira captar a essência dessa obra, dos personagens, do conflito, o que quer que seja, e adaptar para uma outra situação, às vezes muda, por exemplo, a época em que a história se passa, condensa personagens, às vezes, né? Exclui alguns personagens pro desespero. Exato. Mas é o meu personagem favorito. Bom, Nossa. Mas sacrifícios devem ser feitos nas adaptações. Às vezes, quando vai adaptar, por exemplo, um romance russo, né, como Ana Karenina, que a gente já falou, por exemplo, né, do Tolstói. Já teve muitas adaptações também para o cinema, né? Muitas adaptações no cinema, a gente já falamos no nosso projeto de uma das mais recentes. Bem, às vezes alguns personagens somem, são condensados em 2, 3, viram 1, etc. E são caminhos para, às vezes, ser mais fiel ao original literário do que simplesmente transpor, porque às vezes, como eu disse, é virtualmente impossível no tempo de um filme. Teria que ser uma minissérie e talvez ficasse enfadonho. Exatamente. Transpor. Porque hoje também tudo vira minissérie. Exato, né? também tem isso. A gente também tem, talvez por uma questão mercadológica, de aproveitar ainda mais, ou sai no cinema e depois vira uma minissérie. Eu acho que é o momento também de transição do audiovisual que a gente vive para essa expansão que muitas vezes a narrativa fica esquecida porque tem que ter 12 capítulos, porque tem que ter 10, tem que ter 8. Aquele número perfeito, né, que o cinema / a televisão também tenta encontrar para essas maratonas intermináveis, né, das pessoas que gostam dos streams, né? A gente fica o dia inteiro olhando o que seria um filme, vamos supor, de 4, 5 horas, mas se é um filme de 4, 5 horas a gente não vê. Mas se são 3 episódios de uma hora, a gente tá tudo bem. Eu acho isso tão curioso, porque às vezes as pessoas veem, nossa, mas o filme teve 2 horas e meia, 2 horas e 40, 3 horas. Mas, gente, vocês pegam, às vezes, um fim de semana, vem 10, 12 episódios. 10, 12 episódios, 50 minutos cada um, em menos de 48 horas, e tá tudo bem, né? Quer dizer... Não, mas como tá separado, né, por uma terceira pessoa, apesar de... Até a Netflix pergunta, você continua aí, né? Não estou, quero ver mesmo. Claro, é que daí também em casa, nessas maratonas, também não é... Bom, às vezes, dependendo da pessoa e da situação, até a pessoa não levanta realmente da poltrona e fica vendo direto. Mas, em geral, você para, né? Talvez vá ao banheiro, vai, come, dá uma checada no celular, etc. E segue, coisa que não se faz normalmente num filme, né? Filme, quando está no cinema. Mas efetivamente, às vezes, de novo, por mais que uma adaptação seja fidelíssima e coloque tudo que o escritor ou a escritora botou lá naquele romance, está tudo na tela, e bem direitinho, etc., bem fiel, mas o que isso acrescentou, talvez, assim? Porque daí vai entrar... entre outras questões, vai entrar nisso que a gente também já conversou aqui, de que cada um também visualiza, né, uns personagens, alguma situação de uma maneira que não necessariamente vai ser aquela que foi levada à tela. Então, às vezes, em suma, às vezes ser muito fiel a um original não é garantia de que você captou, que vai ser bom e que mesmo que captou a essência da obra. Porque senão o escritor não tinha escrito, tinham feito um filme direto. Então, eu acho que a gente tem que se permitir que um diretor, uma diretora e os roteiristas mexam
Às vezes não acertam, às vezes fica pior mesmo. E diz, olha, para que mexer, para que fazer isso? Mas também é a graça da coisa, né? É poder ter alguma inventividade em cima disso. E já que a gente está falando dessas adaptações de figuras muito conhecidas, temos aí o final de uma trilogia que chega com grandes expectativas, né? Que tivemos a questão da Princesa Diana, que foi retratada pela Kristen Stewart, né? Nos últimos dias de Spencer, né? Da Princesa Diana, como seria. E agora temos, né? Também outro ícone do cinema, Angelina Jolie, que vai dar vida a Maria Callas. Como é que tá a tua expectativa? Não podia deixar passar em branco, porque elas são muito criticadas, né? Esse trio, assim, tem os que amam e os que não gostam muito. Mas a Angelina Jolie prometendo a atuação da sua carreira. Exato. O filme, acho que o filme primeiro desses, que seria uma espécie de trilogia, que é dirigido por esse cineasta chileno, né? Pablo Larraín, era com a Natalie Portman encarnando a Jacqueline Kennedy, né? Então são 3 mulheres, 3 divas, em situações específicas, claro, não são umas cinebiografias que abordam, que abarcam toda a vida o que delas. Já gerou críticas, né? É um intervalo na vida dessas personagens. O que eu acho sempre uma ideia bastante inteligente, porque daí você pode aprofundar um pouco mais e não fica aquela coisa genérica, né, para abarcar toda uma vida de uma pessoa. Normalmente você tem que ser, não há como escapar de ser superficial em alguns momentos, pelo menos, dessas passagens. Bem, então seria a Natalie Portman, né, como a Jacqueline Kennedy Onassis depois, a Diana, né, Princesa Lady Di, Spencer, e agora então a Maria Callas encarnada pela Angelina Jolie. Eu já ouvi um comentário de quem viu o filme no festival de Nova York, que inclusive está ainda acontecendo, tá rolando. O filme teve uma estreia lá com debate, e uma pessoa que estava lá que falou para mim que não gostou do filme. Nossa. Que achou o filme... Que pode acontecer também, né? Que achou o filme, sabe o quê? Já que tu estavas falando assim, uma cinebiografia daquelas Netflix. E eu já consigo entender o que é. Algo que acaba não... claro, isso é uma generalização, óbvio, mas eu acho que é uma ideia de que não aprofunda, mesmo que seja um recorte específico, é quando ela volta a cantar, é um momento muito específico na carreira da Maria Callas, essa diva, a maior cantora de ópera de todos os tempos, segundo os especialistas, e ela faz um retorno, e é esse momento aí que o filme aborda. Mas que o filme não tem densidade, e que especialmente a Angelina Jolie não estaria, isso segundo o que essa pessoa falou, e eu já li também alguns comentários um pouco nessa linha, não estaria talvez à altura da gravidade do personagem. Sim. Que faltaria um certo estofo dramático para a atriz, para sustentar, porque afinal, efetivamente, Maria Callas é uma... E ela tinha uma diva mesmo, né? Fortíssima, uma né? personalidade fortíssima, exato. A mulher é daquele tipo de pessoa que entra num ambiente assim... Todo mundo vira todo mundo vira, não importa. Todo mundo falava, né? Quem conheceu, quem esteve em eventos, que ela era uma presença que jamais passava em branco, e tanto por intenção dela, mas também pela opulência, né? Da sua vestimenta, do seu porte, né? Exato. Da própria ópera também ser muito dramática, acredito que era uma extensão também da personalidade dela. Eu acho que é um conjunto de predicados que faziam com que ela fosse uma espécie de uma entidade. Bem, o que essa minha informante me disse é que Angelina Jolie é belíssima, não há dúvida. As fotos e cenas não há. Assim, né? Só por intenção do diretor de ela parecer uma pessoa mundana ou comum, né? Não tem como, né? A mulher realmente tem uma beleza extraordinária, extraordinária, muito ímpar. Mas que não faltaria esse elan, esse algo indescritível, né? Essa aura que a Maria Callas tinha e que carece, né, na figura da Angelina Jolie, e que comprometeria a história mesmo e toda a ideia do filme por conta dessa ausência. Então, ela não tem esse magnetismo na tela. Mas, de novo, temos que conferir. Eu estou muito ansioso mesmo para ver, porque eu gosto dos filmes do Pablo Larraín, desse diretor chileno, que tem uma carreira muito interessante, e agora com uma carreira internacional também.
Angelina Jolie também é uma atriz que eu admiro como atriz, etc. E Maria Callas é uma figura fantástica. Então, a expectativa realmente é muito grande para ver esse filme. E também há uma grande expectativa, já encaminhando aqui o nosso bate-papo para o final, infelizmente, mas com certeza voltarás aqui para falar de outros temas, assim esperamos. E os brazucas, eles aparecem no Oscar finalmente? Temos chances? O que tu acha, assim, dessa projeção? Temos fortes candidatos, mais uma vez. Exatamente. Foi bom que tu colocasse o final mais uma vez. Porque a esperança é a última que morre, né? Da gente chegar lá. Todo ano, há sempre uma indicação, obviamente. Todo ano o Brasil vai lá e indica um filme para concorrer. Nem todo ano a gente alimenta uma expectativa, uma esperança como esse forte, ano estamos alimentando. Mas esse ano sim. Mas também não é a primeira vez, né, Ana, que a gente acha... alimenta demais esse monstrinho. Que a gente pensa, não, vai, esse ano vai. Até, né, nós sempre tem um excesso, talvez até sei lá, de modéstia, mas no final das contas, os resultados, né, de impacto dos nossos filmes lá fora acabam sustentando um pouco esse nosso... achismo. Exato, e esse nosso pé atrás. Mas às vezes a gente nem imagina que o filme que indicamos para concorrer a uma vaga vai receber o Oscar, mas que ele vai chegar até entre os 5, já está de bom tamanho. Isso nem isso tem acontecido nos últimos anos, e às vezes com candidatos muito bons. Mas bem, depois desse nariz de cera, eu acho que sim, eu acho que dessa vez... Dessa vez vai. Daqui a pouco eu vou nossa, falei de novo isso, mas falei, né? Eu acho que essa vez vai. Eu acho que tem uma... Apesar de não ter visto o filme ainda do Walter Salles, né? Eu Ainda Estou Aqui, que esse filme foi indicado pelo Brasil, teve uma recepção super calorosa nos festivais, uma ovação em pé de muitos minutos, 10 minutos, eu acho, lá no Festival de Veneza, que é um dos 3 mais importantes do mundo. Em outros festivais ele também está sendo muito bem recebido. O Walter Salles é um realizador que tem bons contatos, ele circula muito no ambiente do cinema, no circuito do cinema internacional, e também nos Estados Unidos, tem distribuição com boas distribuidoras lá nos Estados Unidos, e eu acho que não vai ser diferente com esse filme em termos de distribuição e de campanha, para que ele seja visto, realmente apreciado com atenção pelos votantes, né, da academia lá do Oscar. E eu acho que e os relatos que a gente teve até agora, diferentemente, por exemplo, do filme lá do marido da Maria Callas, são todos muito positivos, inclusive de fontes, digamos, meio insuspeitas, que seriam jornalistas, críticos que não são brasileiros, estrangeiros, que viram o filme e não têm, em tese, nenhum compromisso em falar bem de filme brasileiro por algum outro motivo que não seja pela qualidade dele. Então, diz que o filme é muito bom mesmo, e que, especialmente, a Fernanda Torres está excepcional. Seria fechar um ciclo. Pois é, né? A gente tem toda... Eu acho que essa mística, que o brasileiro acredita muito nessas coisas, de ela também ser indicada, da mãe dela, né? Ter, alguns dizem justos, outros dizem não, mas também a mãe dela concorrendo, e ela também, daqui a pouco, concorrendo a melhor atriz. Seria, assim, o supra-sumo para os brasileiros. Muito, muito interessante, porque a Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar, né? Pelo Central do Brasil, também dirigido pelo Walter Salles, e eu acho que, sim, injustamente ela perdeu. Na minha opinião, também. Eu também é excepcional. E ela sendo, né, eu digo, uma instituição da cultura brasileira. Ela está muito bem nesse filme. Ela sempre está muito bem. E o filme é sensacional, o filme é extraordinário. Bom. Ela está muito bem. Ela perdeu para Gwyneth Paltrow em Shakespeare Apaixonado, que eu acho um grande filme. Eu acho o filme muito bom. Eu acho... Pro Oscar, né, gente? Não, a atuação dela, efetivamente não. Eu acho o filme muito bom. Exato. Eu acho o filme uma delícia, Shakespeare Apaixonado. Agora, a atuação da Gwyneth Paltrow é, na melhor das hipóteses, nesse filme, apenas correta. E a Fernanda Montenegro, ela é o pilar do filme, né? Exato. Ela é o filme. E ela é aquilo, né, que nós estávamos falando aqui em outra medida, mas, né, também semelhante o magnetismo a uma Maria Callas. Exato. Aquelas pessoas, Fernanda Montenegro também, ela entra, né, nesse filme, por exemplo, ela está, nossa, uma senhora comum do povo, vestida, né,
com simplicidade, inclusive um personagem antipático, né, quase todo o filme. No entanto, toda vez que ela aparece... É impossível desviar o olhar, né? Exatamente, parece que está todo mundo em volta coreografando quem está passando lá naquela Central do Brasil, andando, e que são as pessoas que estão andando mesmo lá na Central do Brasil, parece que elas foram dizer, anda aqui em volta e estão orbitando em torno dessa mulher. Então, bem, aí concordo contigo, seria muito legal mesmo que a Fernanda Torres, que também é uma grande atriz, finalmente, não sei se ela, né, vai, porque ela pode também, né, como a mãe dela, ela pode ser indicada ao Oscar. E independentemente, inclusive, do filme ser ou não indicado né, entre os finalistas lá do prêmio de filme internacional, que é como eles chamam hoje, né, essa categoria. Mas eu acho que sim, dessa vez, eu já falei outras vezes, mas dessa vez eu acho que vai. E também não está nas nossas mãos, né? Os astros também também precisam colaborar, mas os votantes, que são os mais importantes da academia, também precisam, né, indicar. Poxa. E a gente sabe que até isso já é, graças a Deus, eu digo, contestado em certos momentos. Qual é a relevância exata, né, dessa premiação? Se é tudo isso, porque isso, de certa forma, desvaloriza o filme brasileiro. Se não tá, então não é bom. Não, gente. Não é assim. Acho que também é bem apontado isso que tu estás falando, porque às vezes é claro que é muito importante, que quem somos nós aqui para agora ficar... Dizer que o Oscar não é nada. Dizer que o Oscar não é importante, que ganha aqui o Festival de Veneza, o Cannes, o Berlim... Não quer dizer nada. Quer dizer nada. Não, gente, é óbvio que é importante, sem dúvida, é legal, é bom artisticamente, é bom muito mais ainda do ponto de vista... comercial da distribuição do filme, ele chega aos lugares, filme, né? E por conseguinte até do cinema, daí por extensão do cinema brasileiro, que vai se beneficiar, vai atrair mais atenção, as pessoas vão começar a querer ver mais o filme, mas efetivamente estar ou não também não faz diferença para a qualidade intrínseca desse trabalho. Então, independentemente disso, o filme deve estrear 7 de novembro, se não me engano. Não me lembro. É isso, eu tô assim, roendo as unhas na ansiedade para logo ver no cinema, porque tantas críticas positivas, tanta gente falando bem. A gente tem que valorizar a nossa arte, né? E valorizar, eu digo, né, as instituições do cinema, que são os atores, né? Atores tão qualificados. A gente tem aí, finalmente, sendo reconhecido, né, por um drama, pelo que ela sabe fazer, que geralmente, mas é os normais, lembra mais da parte, né, do humor, da televisão, né, do popular. E quando eu acho que os atores muitas vezes não demonstram todo o seu potencial por não ter espaço, né, de um bom drama, de ter uma boa bilheteria. Sem dúvida. Porque o brasileiro, né, adora comédia no cinema e não está errado, mas a gente também devia dar mais espaço pro drama, né? E uma história importante, né, Ana, como essa do Ainda Estou Aqui, que recupera a história, né, real de uma família cujo pai, que era um deputado, o Rubens Paiva, foi sequestrado dentro de casa durante a ditadura militar, começo dos anos 70 no Brasil, torturado e morto. E sem a família ter notícia, isso não foi admitido durante muitos anos, e essa mulher interpretada, que é a Eunice, a matriarca, que é vivida pela Fernanda Torres, ela se vê de uma hora para outra tendo que cuidar de uma família com 5 filhos e lutando também para que a verdade... Respostas pelo marido, o que aconteceu com o marido. Ela também muda a carreira, né? Ela direciona a vida para uma solução, depois se encontra, né, no ambientalismo. Então é uma das principais defensoras, né, de muitas pautas ambientais que hoje a gente ainda fala que não teve também solução. Né? Então a gente fala esse ciclo eterno de situações que não se resolvem e a gente ainda fala, né, de assuntos importantíssimos. Não, exatamente. E aí, em suma, é interessante porque mostra uma mulher protagonista de uma luta pessoal e também social, mas trazendo para o feminino esse protagonismo que muitas vezes, quando se fala de combate à repressão e atuação política, fica muito nas figuras masculinas que acabaram se destacando, como no caso dessa família, que era o Rubens Paiva, deputado, ou o Vladimir Herzog, etc. E enquanto que, às vezes, se esquece da força das mulheres que ficaram lutando pela memória desses combatentes, desses homens, e também pelas suas famílias, pelas suas próprias vidas e carreiras e figuras dentro da sociedade. Então é importante ver esse filme aí, Ainda Estou Aqui.
Então, com esses recados, a gente encerra o nosso bate-papo, né? Ótimo. Muito obrigada, sempre um prazer imenso te receber aqui. Espero que tu retorne o mais rápido possível. Que bom, é só me convidar que a gente vem. Vocês viram que assunto não falta. Não falta. A gente vai levando uma coisa a outra e assim vai. É hiperlink, né? Vai abrindo uma janela em cima da outra. Vamos encerrar então com o serviço na terça-feira no Instituto Ling. Então, Adaptação, que é um projeto último deste ano, viu, gente? Mas ano que vem tem teremos outros livros, né? Outros filmes. E fica o convite de quem gosta de debater na internet, vai debater lá no Instituto Ling, né? Por favor. O cara a cara é bem melhor. Bem melhor, e é o papo de a gente faz um papo bem horizontal mesmo, de conversar. A gente quer ouvir o que as pessoas acham. É terça-feira, então, agora, para a próxima semana, a partir das 19h30 lá no Instituto Ling. O ideal é realmente ter lido o livro e ter visto o filme. Mas, gente, se leu o livro, não viu o filme, ou o contrário, faz muito tempo que viu o filme, não tem problema. A gente passa as cenas do filme e a gente conversa. O importante é estar presente, estar aberto à discussão. E como o Roger disse, é pequenininho, 100 páginas, num fim de semana, para quem curte, né, aí com tantos sebos, com a Amazon entrega amanhã na sua casa, então já dá para começar a ler o livro. Dá para ler online, né, em tablets, e-books, exato, em tablets. Viu, Então gente, é super fácil. Então fica aí a nossa dica para a semana que vem e a gente vai encerrando por hoje aqui o Guaíba Revista. Amanhã tem mais a partir das 3h. A gente se encontra aqui na programação da Rádio Guaíba. Eu conto com a tua participação e também nos siga lá nas redes sociais, no Instagram, Guaíba Revista, que também vai ter o serviço aí de todos os eventos que a gente divulga na programação. Um grande abraço para vocês e até amanhã.